A sociedade brasileira hoje padece de confiança no judiciário brasileiro. Eu, como jurista, quando cito a minha inconformidade com a prisão de Anderson Torres por julgá-la ilegal e até imoral, eu coloco a minha própria liberdade em risco ao expor o meu rosto e expor a minha fala e falar o que eu penso sobre a justiça. Aquilo que eu estudei 5 anos, passei uma prova, consegui estar na OAB e hoje talvez eu não tenha a liberdade de dizer aquilo que eu penso dentro do direito brasileiro, aquilo que eu estudei para fazer. Mas não é só a gente, não. Outras pessoas vêm se insurgindo contra essa sanha autoritária que vem crescendo dentro do Brasil. Exemplo, delegados de polícia. Essa matéria é da Jovem Pan e diz que delegados de polícia assinaram carta aberta em defesa do ministro Anderson Torres. Eu trabalho na iniciativa privada, eu tenho minha clientela, eu tenho empresas, eu tenho formas de ganhar minha vida, eu sou um cara do mercado. Pois é, mas delegados de polícia estão dentro do sistema. Quando delegados de polícia resolvem fazer uma carta em confronto, ou seja, dizendo que não concordam com a decisão do STF, pode acontecer aquilo que eles chamam de retaliação velada, ou seja, a retaliação geográfica. Tá? O que é retaliação geográfica? É mandar aquele cara lá para os confins do nada só para punir ele. Mas mesmo assim, ele tem coragem de escrever uma carta questionando um ato do STF. E merecem ser louvados esses delegados da Polícia Federal. Mais de 100 delegados da Polícia Federal assinaram uma carta em defesa do ex-ministro Anderson Torres, preso após atos do 8 de janeiro. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso desde o dia 14 de janeiro por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da apuração dos fatos ocorridos em Brasília. Na carta a qual a reportagem da Jovem Pan teve acesso, os delegados citam a integridade moral, ética e exemplar de Torres na dedicação ímpar à sua missão constitucional de bem servir a sociedade e a nação brasileira. Os delegados citam 2 vezes que Torres exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e como ministro de Estado da Justiça e de Segurança Pública, onde, segundo a carta, cumpriu árdua missão em tempos conturbados. Em seguida, o documento ressalta que o trabalho de Torres foi importante para a manutenção da harmonia e independência dos poderes. Pois é. Então, quando eu cito aqui, eu estou embasado em argumentos do Ives Gandra Martins, que foi inclusive meu professor, foi meu orientador na minha pós-graduação, na EBRAD. Eu cito os defensores públicos que alegam a incompetência total do STF para o julgamento desse caso. Eu cito a PGR que pediu a defesa, que pediu a liberação de Anderson Torres e não uma justificativa e não foi acatado pelo Anderson Torres. Eu cito a defesa do Anderson Torres que impetrou habeas corpus que foi negado pelo ministro do Perdeu Mané. E agora eu cito 100 delegados da Polícia Federal que estão inconformados com a arbitrariedade da prisão de Anderson Torres. Isso sem mencionar deputados, senadores, advogados, jornalistas, dentre outras figuras de peso na sociedade que falam de todas as arbitrariedades que estão sendo eloquentemente mostradas na sociedade brasileira. Tá certo? Bora lá? Vamos falar de outro ponto? Tarcísio de Freitas, tá? E vocês sabem que eu falo com a boca cheia de orgulho quando eu tô falando desse cara, tá certo? O Tarcísio de Freitas, que ficou no Come Quieto, falam que é carioca, mas eu acho que esse cara é mineiro, porque ele já aprendeu o esquema de comer quietinho, tá? O Tarcísio de Freitas,
ele não partiu para cima do Lula logo de começo, teve evento, foi tranquilo. Zema veio e já partiu no embate, a Polícia Federal já chamou o Zema. Quando o Zema falou que acha que Lula prevaricou, deixou acontecer para filtrar politicamente em cima disso, Tarcísio primeiro preparou seu campo. Então Tarcísio foi mais mineirinho do que Zema, presta atenção. Tarcísio preparou seu campo, deu uma aproximada, ganhou apoio, admiração, inclusive de alguns ministros do Lula, elogios do Alckmin. Aí agora Tarcísio fala o que é óbvio. Tarcísio afirma ver leniência do governo Lula em 8 de janeiro. Segundo ele, tem pesos e medidas diferentes, inclusive do próprio judiciário. Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, houve leniência dos órgãos do governo durante os atos de 8 de janeiro. Em entrevista à Band, ele ainda disse ver pesos e medidas diferentes no tratamento dos suspeitos do caso. Cada vez mais se chega à conclusão de que a ABIN informou ao Ministério da Justiça e o GSI e, eventualmente, houve leniência, foi o que ele afirmou. Para quem conhece Brasília, estranha o fato de que o Corriqueiro tem 3 batalhões que fazem a proteção do Palácio do Planalto. Esses efetivos sempre estiveram mobilizados. Quando você tinha um prenúncio de um movimento na esplanada, a tropa fica em condição e já fazia o cordão de proteção. Como que aconteceu de não estar logo agora? Será que o Tarcísio vai ser chamado também para prestar depoimento na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes? Pois é, acredito que não. Mas tá vendo como o cara vem aos poucos, tá? Esse cara sabe o que faz. Bora lá, outra matéria aqui para vocês. Ontem, dia do trabalho, hoje, né, dia do trabalho, foi cancelado, tô perdido no tempo, repara não que é meio assim mesmo, tá? É muita coisa. Cuba cancela desfile do Dia do Trabalhador devido à falta de combustíveis. Isso é o que acontece quando o Estado toma conta e o Estado ineficiente toma conta de tudo e retira a iniciativa privada. Cuba não vai realizar o tradicional desfile anual do Dia Internacional do Trabalhador na Praça da Revolução nesta segunda-feira, devido à crise de combustíveis que vem afetando o país há várias semanas. Pois é. A gente não quer chegar numa fase dessa, né? É complicado. Bora trazer uma matéria aqui da Jovem Pan, que eu sei que você vai gostar. À véspera de nova viagem de Lula, Planalto vai enfrentar uma verdadeira prova de fogo no Congresso Nacional. 2 são os pontos dessa prova de fogo no Congresso Nacional. Primeira, uma par de ministros estão sendo convocados devido a um monte de ação equivocada. O governo Lula está pior que a Torre de Babel. Não se comunica. E o que aconteceu com a Torre de Babel? Você sabe. Não se comunica, não sabe se relacionar. O Congresso está atuante, está pressionando eles, está chamando eles para discussão. Eles só conseguem lacrar com a própria militância deles. Então, esse é a primeira prova de fogo. Tem outra. PL das fake news, PL da censura. Aqui, Lula ia se consolidar como alguém que está aprendendo a articular no Congresso. Então ele entrou para aprovar essa PL das fake news e conseguiu aprovar a urgência dessa PL das fake news, algo que a população brasileira não quer. Só que, agora, todo mundo pensou, Lula vai conseguir dialogar. E não conseguiu. O placar já reverteu. O próprio blog do Noblar já disse que o governo já fala em desistir dessa ação, porque se ela cai, acabou. Ele não tem como fazer outra intentona contra a liberdade de expressão. E aí é que tá. Essa derrota do Lula mostra fraqueza. E aí, quando se fica fraco, os ratos pulam no barco. Então, Lula, de novo, vai passear com seu dinheiro, tem que levar a Janja para passear, afinal, é assim que funciona, tem o velho da lancha, o cabeça branca, né? Então, é assim que funciona. Se o velho da lancha não dá mimos para sua, né?
A grande questão é que ela larga e pula o barco. Então, se Lula não aproveitar o dinheiro nosso para pôr ela para viajar, o negócio fica feio. Então, agora ele está indo para a coroação do Rei Charles. Pois é, imagina que coisa glamurosa, alguém que sair de lá de baixo de repente está passeando num evento tão luxuoso. O que o Brasil ganha com isso? O que a gente ganha com isso? Porque é a gente que paga isso tudo. O que a gente ganha com isso? Enquanto ele fica pulando fora, aqui dentro o buraco só vai caindo. Então, deixa acontecer. A gente vai pagar essa conta durante um tempo, mas deixa ele fora. Enquanto ele está lá fora, a porrada come solta aqui dentro. E o Lula não consegue aprovar nada. Porque se ele ficar aqui, articular e conseguir aprovar as coisas, é pior pra gente. Então, eu vejo assim, a matéria da Jovem Pan tá correta, tá coerente, tá? São duas provas de fogo aqui. E Lula dá um conselho pro Alckmin também, tá? Jornal Metrópole. Lula manda Alckmin viajar. É hora dele começar a fazer diálogos. Sugeriu ao seu vice, Geraldo Alckmin, que também faça viagens internacionais. O primeiro destino indicado ao petista foi Abu Dhabi. Olha só que interessante, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A sugestão foi feita por Lula Alckmin no dia em que o presidente da República embarcou para sua primeira viagem à Europa. Agora, vai para sua segunda viagem lá pro Palácio de Buckingham, que é o palácio lá que você sabe qual é, né? Enfim, a gente sabe como que as coisas estão funcionando e o Brasil tá à mercê, tá? Deus dá. Só que esse mal, por enquanto, é necessário. O brasileiro precisa acordar de uma vez por todas, que eu acho que agora vai ser a 7 palmos abaixo da terra que o PT vai estar. Ou seja, o PT não volta mais para a presidência depois que o brasileiro agora encarar de vez que não vai ter picanha, tá? A eleição de Lula tá abaixo da terra 7 palmos, não tem como, tá? Tá selando ali a sepultura para não voltar mais. Então é um mal que a gente vai enfrentar que talvez seja um mal necessário, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Foram 5 editoriais hoje, como a gente sempre faz. Amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês e discutindo um pouquinho mais sobre política. Tá certo? Obrigado por tudo. Não percam a fé e nem a esperança, tá? Lembrem-se do povo do Egito. Eles não desistiram, tá? Enquanto se estava no Egito, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.